Você está procurando um lugar no Canadá onde seu cheque da Previdência Social realmente sobreviva ao mês, mas toda promessa de moradia barata esconde um preço. Esta noite, mapeamos 10 cidades acessíveis que seduzem com aluguéis baixos a tranquilidade de uma cidade pequena, mas que, ao mesmo tempo, testam você com invernos rigorosos, isolamento, empregos mal pagos, compensações em termos de segurança e peculiaridades que só os moradores locais entendem. Compararemos o custo de vida com a qualidade de vida real, analisaremos a demografia por trás do cartão postal e perguntaremos se a economia, os padrões de migração e a matemática da sobrevivência realmente fazem sentido. Se houver uma pechincha, nós a encontraremos e revelaremos o que você sacrifica para mantê-la. Parte 1. Atlantic Street, New Brunswick Trio. Número 10. Moncton, NB. Moncton mostra seu preço por fora e a pintura mostra seus anos por dentro. No entanto, a faixa de aluguel oscilando entre 700 e 850 muda o ritmo de um mês de previdência social, transformando o pânico em planejamento. Mesmo assim, o número que fica na mente é 750, se você aceitar paredes com mais história que a Netflix, que é ao mesmo tempo piada e livro-razão. Portanto, a primeira pista é a simples acessibilidade, e a segunda é o que ela silenciosamente pede de volta. Mantenha sua pá perto da porta. O tamanho da cidade é a segunda nota, nem grande demais para te afogar, nem pequena demais para te matar de fome. No entanto, uma lista de serviços de médio porte aterrissa suavemente para aposentados, com hospitais decentes e consultas que chegam antes que a preocupação se transforme em dor. Enquanto isso, o pequeno aeroporto se torna uma válvula de escape para famílias que moram a 2 províncias de distância ou para viagens rápidas a centros maiores quando necessário. Mesmo assim, conveniência aqui não é glamour, é misericórdia. Leve luvas quentes para a pista. A cesta de custo se mantém disciplinada quando o tempo não. No entanto, eletricidade e gás natural duelam até o final do inverno, e cada grau abaixo de zero se escreve na conta do mês. Enquanto isso, um típico apartamento de um quarto ainda deixa espaço para compras, dados e um café com gosto de plano. Mesmo assim, as economias que você comemora em fevereiro são as mesmas que você negociou corretamente em outubro. Isolamento térmico é riqueza em lã. A propósito, se você não assinar, continuará procurando casas baratas sem saber as verdadeiras armadilhas que elas escondem. Assine e descubra o verdadeiro custo de vida acessível no Canadá. A primavera em Moncton é um alvo em movimento que traz surpresas que você pode programar. No entanto, a neve em abril tem o hábito de fingir que ainda é convidada, e a chuva em maio insiste em ser dona da sua porta. Enquanto isso, em junho, os mosquitos cobram seu próprio imposto, cobrando uma porcentagem da sua paciência ao anoitecer. Mesmo assim, o ritmo ensina você a viver entre janelas, estações e telas. O silêncio zumbi como uma rede. Os bairros o cumprimentam da mesma forma que um restaurante cumprimenta os clientes habituais, pelo que você pede e pela gorjeta que dá. No entanto, os acenos amigáveis não são performáticos, são a moeda da paz de uma cidade pequena. Enquanto isso, o cheiro de poutine requentada em uma cozinha que se recusa a se desculpar à meia-noite é uma espécie de verdade cultural. Mesmo assim, um aluguel baixo compra o direito de ser conhecido, e esse pode ser o melhor item de linha. Carregue seu nome como um aperto de mão. O problema, claro, está dentro das paredes. No entanto, interiores mais antigos podem ser tão teimosos quanto o dar de ombros de um proprietário, com camadas de tinta que lembram cada inquilino anterior pela cor. Enquanto isso, cantos úmidos na entre-safra testam sua paciência e seu desumidificador em igual medida. Mesmo assim, a manutenção de rotina é o aluguel abaixo do aluguel e rende dividendos em conforto. Mantenha o ventilador ligado após o banho. Hospitais e clínicas merecem o mesmo escrutínio que você dá às lojas físicas. No entanto, uma rápida olhada nos tempos de espera mostra a rapidez com que a dor se transforma em papelada e se a expiração do sistema corresponde à sua inspiração. Enquanto isso, saber quais departamentos andam mais rápido economiza horas e pressão arterial. Mesmo assim, o acesso à saúde não é um luxo aqui, é um pilar. Aprenda os nomes dos recepcionistas com antecedência. Se a neblina vencer os insetos, vá até a Bahia. Número 9, St. John, NB. St. John parece um cartão postal até a névoa voltar. No entanto, o aluguel gira em torno de 750 a 900, e a aritmética parece quase teatral quando o ar do porto sopra pela varanda. Enquanto isso, as compras de supermercado continuam razoáveis o suficiente para que uma cesta ainda pareça depósito em vez de triagem.
Mesmo assim, a fila da qual você se lembra é de um quarto por 780 com vista para a neblina incluída. A vista carrega em silêncio. O charme da cidade é inseparável de seus limites. No entanto, a Bahia difunde a vizinha e clima, apagando o horizonte e desenhando-o novamente antes que a chaleira saiba que horas são. Enquanto isso, esse ritual torna as manhãs mais lentas, suaves, às vezes, tardias. Mesmo assim, ir devagar pode ser uma estratégia quando sua renda mensal pede menos desvios. A maré marca o tempo. O estoque de imóveis mostra sua idade como um álbum de fotos de família. No entanto, casas anteriores a 1960 fazem uma rua parecer nobre ao meio-dia e fria à meia-noite, se você não verificar as janelas. Enquanto isso, com a inspeção correta e um proprietário prático, o romance se torna sustentável em vez de decorativo. Mesmo assim, a história precisa de uma nova calafetagem, e ela a aceitará de bom grado. Madeira velha sussurra. A economia aqui não se pavoneia, ela manca, se recupera e manca novamente. No entanto, para um aposentado, os ciclos de emprego importam menos do que a confiabilidade dos serviços e o horário das clínicas. Enquanto isso, a cultura comunitária tranquila da cidade tende a preencher lacunas com redes de voluntários e trabalho de vizinhança. Mesmo assim, a suavidade do ritmo é uma vantagem, não uma falha. A quietude pode ser infraestrutura. A neblina, é claro, não é apenas uma vista, é logística. No entanto, a confiabilidade do transporte e os cancelamentos de viagens por tempestades adicionam um pequeno imposto à espontaneidade, e o caminho para casa às vezes se redesenha. Enquanto isso, o mapa de exposição a inundações e ao nível do mar não é um artefato burocrático, é uma fotografia do futuro. Mesmo assim, o risco devidamente precificado se torna uma paz devidamente conquistada. Observe a entrada da garagem após as tempestades. O crime surge mais frequentemente como boato do que como realidade, mas o boato não tranca portas. No entanto, os mapas de crimes dos bairros explicam como desenhar seu retângulo noturno e mantê-lo pequeno. Enquanto isso, as melhores ruas mostram seu caráter às 9 da noite, quando o último cachorro é levado para passear. Mesmo assim, 780 significam mais quando a serenidade vem de graça. Escolha a esquina com a luz do fim do dia. Prefere a tranquilidade da capital à névoa costeira. Siga o rio. Número 8. Fredericton, NB. Fredericton caminha de forma diferente, como um metrônomo ajustado para políticas e parques. No entanto, para um aposentado, a ordem da capital provincial é mais do que uma frase, é um cronograma que começa pontualmente. Enquanto isso, a faixa de aluguel entre 750 e 900 cumpre o mesmo limite fixo com uma postura melhor. Mesmo assim, a lembrança que perdura é a de nos aposentarmos por volta de 770, onde os mosquitos tentam cobrar seus próprios impostos. Eles só cobram ao anoitecer. O rio Saint John não é um cenário, é um instrumento climático. No entanto, verões úmidos fazem com que janelas deem segundas opiniões, e montes de neve no inverno se tornam móveis que você aprende a navegar com humor. Enquanto isso, um desumidificador e uma boa pá não são compras, são extensões do seu aperto de mão com a cidade. Mesmo assim, o ritmo substitui a inconveniência quando você a aceita. As estações são negociações. Os serviços chegam com a graça da repetição. No entanto, a densidade de hospitais e clínicas alivia a ansiedade, especialmente para aqueles que medem meses e medicamentos lado a lado. Enquanto isso, a programação comunitária para idosos transforma os dias de semana em rituais que elevam a temperatura da vida social. Mesmo assim, a melhor terapia continua sendo um banco de rio com uma garrafa térmica e um plano. Sente-se onde a água se repete. A demografia conta sua própria história silenciosa aqui. No entanto, uma idade mediana temperada pelo pulso universitário evita que as ruas pareçam aposentadas, mesmo quando você está. Enquanto isso, a cadência dos semestres traz shows, palestras e filas para cafés que perdoam a hesitação com um sorriso. Mesmo assim, ser mais velho entre os estudantes não é alienação, é um desconto no tédio. O programa vaza para fora. Os parques unem os bairros mais do que as vitrines. No entanto, o acesso a espaços verdes é importante quando a renda fixa se estende mais ao ar livre do que em lojas. Enquanto isso, trilhas cortam programas e redirecionam a ansiedade para o movimento em vez da preocupação. Mesmo assim, um apartamento barato perto de árvores costuma ser um apartamento melhor do que um apartamento mais barato perto do barulho. Folhas são instrumentos. Serviços públicos e internet são os destaques do mês.
No entanto, velocidades estáveis a preços justos mantêm a telemedicina prática e os netos acessíveis sem desculpas. Enquanto isso, as contas de aquecimento fazem sua tentativa semestral de dominar, e você responde com roupas de frio e hábitos complexos. Mesmo assim, a economia aqui parece estratégica em vez de desesperada. Cobertores se tornam política. A cultura raramente se anuncia em alto e bom som em Fredericton, mas chega mesmo assim. No entanto, pequenos festivais, feiras de artesanato e cantinhos de livros se transformam em uma semana até que ela se torne um lugar. Enquanto isso, o custo da entrada permanece baixo, o que significa que a participação não é um luxo. Prefere trocar a conversa fiada em inglês por baguetes e nevascas? O próximo capítulo responde suavemente em francês. Parte 2. A barganha francófona, núcleo de Quebec. Número 7. Trois-Rivières, QC. Trois-Rivières fica exatamente onde os mapas gostam de dobrar, a meio caminho entre Montreal e a cidade de Quebec, e seu dinheiro parece dobrar junto. No entanto, a chave é que aluguéis em torno de 750 a 850 não são acidentes, são políticas expressas como geografia e inverno. Enquanto isso, essa localização intermediária transforma passeios de um dia em hábitos e consultas especializadas em simples triângulos. Mesmo assim, a verdadeira moeda aqui é a familiaridade, não a distância. Os ônibus cumprem a promessa. As ruas prendem a respiração em janeiro da mesma forma que as padarias expiram em julho, e ambos se tornam parte do seu orçamento. No entanto, o longo inverno significa que o aquecimento é um item que você respeita antes que exija respeito. Enquanto isso, os dias frios contam como contas em um colar, e cada conta adiciona uma pequena sobretaxa ao conforto. Mesmo assim, o isolamento térmico encurta a distância até a primavera. Calafetar é linguagem. A linguagem não é um enfeite em Trois-Rivières, é o prato. No entanto, para aposentados da Previdência Social, um francês básico de trabalho desbloqueia mais do que uma conversa, reduz pequenos atritos que se transformam em fadiga. Enquanto isso, balcões de farmácias, escritórios municipais e balcões de clínicas se abrem com facilidade quando você solta um simples bonjour e um sorriso paciente. Mesmo assim, o esforço rende descontos em silêncio. Polidez e infraestrutura. Os bairros antigos usam paralelepípedos como pulseiras, e os apartamentos acima das vitrines carregam mais histórias do que espaço. No entanto, verificar janelas, radiadores e exaustores de banheiro transforma romance em confiabilidade em uma tarde. Enquanto isso, um prédio mais antigo que seu disco favorito ainda esquenta rapidamente se as vedações forem novas e a caldeira for amada. Mesmo assim, a idade se torna charme quando a corrente de ar acaba. A tinta não deve esvoaçar. As compras de supermercado contam a verdade sobre um lugar mais rápido do que os panfletos, e aqui a cesta mistura queijo, ossos para sopa e humildade. No entanto, a conta do supermercado fica significativamente abaixo da de Montreal, especialmente se você adotar marcas locais sem cerimônia. Enquanto isso, as padarias nesta cidade multiplicam as tentações, e essas tentações são mais baratas do que o arrependimento. Mesmo assim, o pão é mais barato do que o tédio no inverno. O calor cheira a fermento. O acesso à saúde conecta o romântico ao necessário em um único passo, e os aposentados aprendem esse passo na primeira semana. No entanto, os tempos de espera variam de acordo com a clínica e o mês, o que significa que você ganha o jogo ao reservar com mais antecedência do que considera razoável. Enquanto isso, uma pequena apólice privada que une a elegibilidade provincial pode fazer com que a primeira temporada pareça menos uma roleta. Mesmo assim, a ansiedade é mais cara do que os prêmios. Calendários são remédios. O crime tende a se esconder atrás de estatísticas, se você permitir, mas as ruas falam claramente após o anoitecer. No entanto, os cantos mais seguros são aqueles que parecem modestos em fotos e previsíveis pessoalmente. Enquanto isso, a pechincha que você deseja não é a mais barata, é a mais tranquila por dólar a uma curta distância do pão. Mesmo assim, a tranquilidade se acumula em retornos de 12 meses. Vizinhos são dividendos. A cultura não chega de desfile aqui, ela chega como neve, lenta, constante e de repente em todos os lugares. No entanto, o calendário de festivais une o ano tão completamente que o ano começa a parecer um cachecol. Enquanto isso, tardes em museus e noites em cafés constroem um novo índice de preços onde a conversa é o custo e o prazer, o excedente. Mesmo assim, esse superávit parece bom para uma renda fixa. Tempo tem gosto de canela. Se você quer mais escolas verdes e de medicina, continue para o sul. Número 6. Sherbrooke, QC.
Sherbrooke recebe você com a energia do campus e ruas nas encostas que se movem como frases, então lhe entrega um recibo que parece leve. No entanto, a faixa de aluguel em torno de 750 a 850 oferece espaço para medicamentos, um bom chá e o tipo de mantimentos que fazem da sopa um ritual. Enquanto isso, o Gonshu é a rede de saúde, porque cidades universitárias atraem especialistas da mesma forma que bibliotecas atraem capas de chuva. Mesmo assim, a proximidade é seu próprio subsídio. Clínicas piscam primeiro. A natureza está a 5 minutos de distância em qualquer direção e insiste que você venha ver o que ela fez com a tarde. No entanto, trilhas e lagos reduzem o preço do humor de forma mais eficaz do que qualquer pacote de streaming. Enquanto isso, o inverno tenta interromper esse arranjo com tempestades que transformam calçadas em crossfit, e você responde caminhando de qualquer maneira. Mesmo assim, o movimento é mais barato do que a melancolia. Botas vencem sofás. A rotatividade estudantil dá à cidade um batimento cardíaco inquieto que os aposentados podem pegar emprestado sem pagar juros. No entanto, essa rotatividade também significa que alguns apartamentos parecem reciclados, inteligentes e inacabados, então você inspeciona como um bibliotecário e assina como um juiz. Enquanto isso, um apartamento estudantil reciclado a 780 pés quadrados pode se tornar um santuário no dia em que você compra uma luminária de verdade. Mesmo assim, a luz faz os cômodos dizerem a verdade. Os cantos devem brilhar. A linguagem pende para o francês tão firmemente quanto uma cadeira com uma perna mais curta que as outras, mas as pessoas asseguram para você se você tentar. No entanto, médicos e recepcionistas em Sherbrooke pronunciam sobrenomes que assustam os scanners do aeroporto e o fazem com uma competência que dissolve o medo. Enquanto isso, suas receitas médicas viajam por sistemas que priorizam a clareza em vez da cerimônia. Mesmo assim, a gratidão é a frase mais curta para dominar. Merci viaja longe. O mercado de trabalho pode ser limitado para trabalhadores, mas para aposentados significa que os preços se comportam e o trânsito pede desculpas. No entanto, economias calmas forçam os serviços a serem honestos, porque a reputação se espalha mais rápido que ônibus. Enquanto isso, o café que se lembra da sua caneca também se lembra que você pediu menos sal na semana passada. Mesmo assim, o prêmio que você deixa de pagar é inconveniência. Rotinas se tornam interesse. O transporte público se conecta a Montreal com a regularidade de um bom hábito, e esse corredor mantém seu mundo mais amplo do que sua rua. No entanto, quando a neve flerta com o teatro, os horários mudam e você planeja como um jogador de xadrez em vez de um apostador. Enquanto isso, as rotas intermunicipais protegem as visitas dos netos de se tornarem épicos caros. Mesmo assim, um plano B é mais barato do que entrar em pânico. Passagens adoram planos reservas. Os impostos sobre a propriedade nesses cantos de Quebec ficam onde podem ser notados, mas não temidos, se você escolher com cuidado. No entanto, o orçamento que importa é o orçamento de inverno, e esse orçamento ouve mais o isolamento do que os slogans. Enquanto isso, sua conta de luz e seu casaco desenvolvem uma relação de trabalho que estabiliza fevereiro. Mesmo assim, a economia aqui parece gentileza preventiva. As correntes de ar devem perder. Os mantimentos equilibram os desejos importados com os hábitos locais, e o equilíbrio determina se o seu mês respira ou respira fundo. No entanto, a mudança para produtos básicos com rótulos bilíngues reduz o custo da nostalgia sem anulá-la. Enquanto isso, o queijo continua suspeitamente acessível para sua personalidade, o tipo de escândalo que você perdoa. Mesmo assim, o conforto não deve acabar com a curiosidade. Experimente o pão local. A segurança está no nível dos nomes das ruas e das luzes das varandas, e as luzes das varandas de Sherbrooke são comunicativas. No entanto, você ainda anda o quarteirão às 9 para descobrir quais esquinas evitam o barulho performático. Enquanto isso, a linha de tendência da criminalidade se comporta como uma boa vizinha, constante, chata e quase invisível. Mesmo assim, tranque a porta e mantenha a paz. A cautela custa pouco. A cultura se mistura com a medicina nesta cidade, e essa mistura faz as semanas acelerarem de maneiras agradáveis. No entanto, palestras, inaugurações de galerias e concertos estudantis fornecem mais calendário do que o clima pode apagar. Enquanto isso, você até começa a programar tempestades como sessões de audição de músicas que você fingia ter superado. Mesmo assim, o crescimento é mais barato aqui do que em cidades que cobram por ele. A curiosidade reduz o aluguel. Serviços públicos e internet agem como uma equipe de bastidores, invisíveis até tropeçarem, e a equipe de Sherbrooke acerta em cheio.
No entanto, as velocidades se mantêm para telemedicina e ligações para casa, e as interrupções se anunciam como pigarros educados em vez de drama. Enquanto isso, o inverno ainda cobra seu imposto, mas seus hábitos aprendem a pagar em pequenas moedas. Mesmo assim, a resiliência é uma categoria de orçamento agora. Hábitos imprimem dinheiro. O velho motivo retorna porque nunca foi embora. O barato sempre tem uma pegadinha, mas aqui a pegadinha fala duas línguas e sorri. No entanto, o segundo motivo retorna com sal nas botas. O inverno cobra impostos da sua alma e você aprende a reivindicar deduções em pão, livros e amigos. Enquanto isso, o silêncio da noite não é vazio, é o terceiro motivo. O silêncio nunca é silencioso, porque os radiadores sussurram e a neve diz silêncio. Mesmo assim, o silêncio pode ser riqueza quando o aluguel é justo. O silêncio rende juros. Troque croissants por crioterapia e as pradarias aguardam com uma aritmética diferente. Parte 3. Verificação da realidade das pradarias. Número 5. Brandon, MB. Brandon sai discretamente com um número que pode zerar o seu mês, e o número geralmente chega perto de 700 para um apartamento de um quarto. No entanto, a barganha se torna séria no momento em que o vento tira seu fôlego e seus planos no mesmo ritmo. Enquanto isso, a 20 graus negativos, você aprende que o isolamento é a moeda mais importante. Seu freezer se torna uma metáfora. A cidade é a segunda maior de Manitoba e ostenta esse emblema como uma jaqueta jeans útil e despretensiosa. No entanto, essa escala significa que você consegue compras de supermercado, clínicas e mecânicos sem o drama dos preços ou atrasos da cidade grande. Enquanto isso, a caminhada que você faz em setembro se torna a academia que você ganha em janeiro. Calçadas se tornam testes. As contas de aquecimento são a manchete em um lugar onde o frio não é uma estação, mas sim um líder da estação. No entanto, o aluguel mais barato pode ficar caro quando a corrente de ar se infiltra pelos rodapés e sussurra números na sua fatura de serviços públicos. Enquanto isso, uma faixa de vedação decente e um pequeno aquecedor podem mudar seu destino por centavos por dia. Aconchego é política. Carros aqui são menos acessórios e mais uma tábua de salvação, e essa realidade acrescenta mais uma rubrica ao seu orçamento. No entanto, a distância até o aeroporto mais próximo, com opções sérias, é um lembrete de que o barato geralmente vem com estradas mais longas. Enquanto isso, a rotina se torna prevenção, à medida que você se prepara para o inverno com antecedência e programa a manutenção antes que as tempestades ganhem força. Rotas são estratégias. Mercadorias e combustível formam um dueto que você conduz com cuidado, e ambos respondem bem ao tempo. No entanto, você aprende o ritmo de panfletos, descontos e produtos locais da mesma forma que um baterista aprende a encher. Enquanto isso, seu carrinho se torna um referendo semanal sobre hábito versus impulso. O hábito geralmente vence. A segurança em Brandon parece doméstica em vez de dramática quando você escolhe o quarteirão certo e aprende seu ritmo. No entanto, você ainda caminha por ele à noite antes de assinar, porque o silêncio pode esconder tanto a paz quanto o abandono. Enquanto isso, vizinhos que acenam costumam ser o sistema de segurança mais barato que você instalará. Acenar economiza dinheiro. A capacidade do sistema de saúde importa mais do que os boatos, e a rede hospitalar de Brandon é compacta, mas funcional. No entanto, o truque é reservar com antecedência para questões não urgentes, para que as urgentes encontrem espaço. Enquanto isso, enfermeiras de cidades pequenas se lembram de rostos como balconistas se lembram de nomes, e ambos são moeda corrente se você os usar com gentileza. A cortesia acelera o atendimento. A propósito, pule a assinatura. Da próxima vez que vir uma casa em promoção, não saberá dos invernos, da criminalidade ou do silêncio que a acompanha. Assine agora, antes de cair na ilusão. Aqui, a cultura chega em salas pequenas, não em grandes salões, e chega de forma constante, em vez de barulhenta. No entanto, uma noite de hóquei local e uma feira de produtores rurais podem carregar um fim de semana inteiro debaixo de uma capa. Enquanto isso, você aprende que o tédio é uma decisão que pode ser revertida com uma viagem de ônibus. Planos superam o clima. Quer mais comodidades a preços de cidade pequena? Próxima parada. Número 4. Winnipeg, MB. Winnipeg não finge que o inverno é ameno, admite a pressão e desafia você a fazer um orçamento em torno dele. No entanto, o aluguel em muitos bairros oscila entre 750 e 900, e essa faixa afasta uma renda fixa do abismo. Enquanto isso, a cidade responde com artes, parques e uma programação de hóquei que trata a escuridão como um oponente. A arena vende aconchego. Os bairros são as reviravoltas da trama de Winnipeg, e você os mapeia como capítulos.
No entanto, uma linha direta de aluguel mostra onde uma pechincha é uma pechincha e onde uma pechincha é um desvio. Enquanto isso, a rua certa permite que você economize dinheiro sem se preocupar em pagar. Nomes de ruas importam. A sensação térmica não é um boato aqui, é a autora de Muitas Noites e a editora do seu guarda-roupa. No entanto, recordes na casa dos 30 graus negativos não são declarações de derrota, são instruções para usar camadas e respeitar o tempo. Enquanto isso, pontos de ônibus ensinam paciência e botas explicam por que a pressa custa energia. Camadas são contratos. Impostos prediais e serviços públicos entram na conversa como velhos amigos que ainda dividem a conta de forma justa. No entanto, o verdadeiro preço é definido pela firmeza com que suas janelas fecham e pela rapidez com que a equipe do seu prédio responde a uma mensagem. Enquanto isso, um pequeno reparo em dezembro vale o triplo em janeiro. Concertos rápidos economizam meses. A densidade cultural é a bola curva de Winnipeg que os céticos do orçamento nunca previram. No entanto, galerias, festivais e luzes de inverno contrabandeiam a luz do sol para um calendário que se recusa a brilhar sob comando. Enquanto isso, você se vê pagando $10 por uma noite que parece uma cidade com o dobro do preço. A arte muda a matemática. O transporte público é mais pontual do que teatral, e esse é o jeito certo quando o tempo piora. No entanto, algumas rotas ficam sonolentas depois do jantar, o que significa que você planeja como um contador com um cachecol. Enquanto isso, o compartilhamento de viagens preenche as lacunas sem esgotar o mês, se você mantiver seus círculos estreitos. Círculos reduzem custos. O acesso à saúde se espalha por uma rede que recompensa aqueles que cuidam da papelada antes que a dor chegue. No entanto, a telemedicina importa nas noites em que o vento dita as regras e uma internet forte se torna um dispositivo de saúde. Enquanto isso, as farmácias encurtam a distância com opções de entrega que antes eram luxos, agora normais. A entrega ganha tempo. Os prêmios de seguro brincam de pega-pega com as tendências do bairro, e você monitora ambos como duas metades de um mapa meteorológico. No entanto, as partes acessíveis de Winnipeg ainda permitem que você respire sem adicionar adrenalina ao seu trajeto. Enquanto isso, sua pá de neve se torna um símbolo de participação em vez de reclamação. Remover a neve constrói confiança. Prefira uma capital menor com ruas retas e retas, continue andando. Vamos com a número 3, Regina, SK. Regina recebe você com uma grade que até um sonhador consegue navegar, e essa simplicidade parece um presente para um aposentado. No entanto, um aluguel em torno de $700 a $800 ameaça deixá-lo descuidado se você ignorar a personalidade do vento. Enquanto isso, a pegadinha aqui não está escondida no contrato de locação, está escrita no céu. O vento escreve contratos. Os serviços da cidade são distribuídos como caixas de seleção à espera de um lápis, e essa previsibilidade é um alívio para quem gerencia medicamentos e rotina. No entanto, a vantagem de custo só se mantém se o seu plano de inverno envolver mais do que esperança e um casaco leve. Enquanto isso, os graus dia de aquecimento lembram que a economia deve ser proativa para merecer seu nome. Os casacos dizem verdades. Parques e um lago central cortam a grade como um relevo verdejante e se tornam propósito em vez de cenário. No entanto, em fevereiro, o caminho ao redor da água pode parecer uma expedição que rende almoço de graça. Enquanto isso, a primavera retribui o inverno com explosões de vida pública que parecem quase orquestrais. Bancos guardam segredos. O crime em Regina se comporta como um enredo com personagens recorrentes, e você o mantém fora do seu episódio ao planejar sua rua com sabedoria. No entanto, uma linha de tendência importa menos do que o quarteirão que você escolhe e os olhares que encontra ao sair. Enquanto isso, programas comunitários para idosos ancoram esquinas que, de outra forma, poderiam se perder. Programas poupam nervos. Os pontos de acesso à saúde ficam onde deveriam, e as consultas acontecem com a paciência de um aposentado que aprendeu a quando ligar. No entanto, a sala de espera ensina que levar um livro é uma habilidade que salva o ânimo nas tardes frias. Enquanto isso, os farmacêuticos costumam lembrar seu primeiro nome após a segunda consulta e o usam como uma ponte. Nomes derretem gelo. Impostos prediais e taxas municipais são a espinha dorsal do seu orçamento e raramente estouram se você mantiver o resto do corpo forte. No entanto, a conta que você mais sente ainda é a que a fornalha envia à meia-noite. Enquanto isso, proteger um apartamento modesto contra correntes de ar escreve mais poesia do que qualquer floco de neve pode apagar. Proteger é poesia. A vida social aqui é programada, em vez de acidental, e isso convém a muitos que já não apostam na espontaneidade.
No entanto, programas de recreação para idosos transformam ginásios em bairros e aulas em pequenos países onde todos compartilham o mesmo clima. Enquanto isso, o café depois do Tai Chi se torna um ritual e um seguro contra o isolamento. Rituais vencem frio. O céu sobre Regina pode parecer vazio à primeira vista, mas o vazio é uma ilusão inventada pelo brilho da cidade. No entanto, em noites claras, as estrelas parecem próximas o suficiente para um empréstimo, e nesses momentos um aluguel barato se torna um palco em vez de um refúgio. Enquanto isso, seu chapéu ainda pode tentar entrar em órbita quando as rajadas chegarem, então você o amarra como uma promessa. As estrelas reduzem o aluguel. A trilogia da pradaria escreve a mesma linha em 3 caligrafias, e a linha diz que a acessibilidade sobrevive enquanto você respeitar os elementos que a curaram. No entanto, o respeito é simplesmente o hábito da preparação encontrando o hábito da paciência, e ambos podem ser aprendidos sem comprar nada novo. Enquanto isso, o próximo ponto do mapa troca vento por água e isolamento por litoral. A bússola vira para o leste novamente. Ansiando por água, penhascos e alces em vez de trigo e vento, a estrada se curva em direção a um lago tão grande que inventa seu próprio clima, então mais adiante para uma cidade onde a chuva caminha de lado como se fosse dona da rua. Mesmo assim, o barato ainda pode comprar charme quando você paga com consciência em vez de negação. A borda do mapa está chamando agora. Parte 4. Finais da borda do mapa. Número 2. Thunder Bay, On. Thunder Bay fica onde o escudo encontra um mar de água doce e finge ser apenas uma cidade, embora o lago insista ao contrário. No entanto, a faixa de aluguel oscilando entre 750 e 900 abre espaço em um mês de previdência social que em outros lugares se estreitaria. Enquanto isso, a linha que persiste é de 780 com vista para o lago e mais alces do que vizinhos, se você escolher sua rua com cuidado. O lago assina o contrato de locação. A primeira condição para essa acessibilidade é o isolamento desenhado em milhas em vez de metáforas, e essas milhas trazem consequências. No entanto, as rotas aéreas vêm e vão como as estações, e uma passagem pode parecer uma negociação com a geografia em vez do comércio. Enquanto isso, planejar com 3 semanas de antecedência se torna tão natural quanto verificar a previsão do tempo, e ambos reduzem o preço da surpresa. Calendários são escudos. O Lago Superior escreve sua própria doutrina de inverno e às vezes adiciona um pós-fácil em maio, depois e baixinho. No entanto, a neve com efeito de lago transforma entradas de garagem em pequenas estações de esqui, e sua pá aprende coreografias que você executará de cor. Enquanto isso, o frio aqui é limpo e declarativo, o que é tanto punição quanto misericórdia quando você se veste corretamente. Camadas superam a latitude. Hospitais atendem uma vasta área ao norte, e essa realidade enche os corredores com mais histórias do que cadeiras. No entanto, aposentados que encaram consultas como xadrez, não como roleta, descobrem que o atendimento chega na hora certa com mais frequência do que os boatos sugerem. Enquanto isso, a telemedicina se apoia em uma internet decente, que é menos um luxo do que uma tábua de salvação em um apagão. Telas encurtam distâncias. Os supermercados ficam na ponta da navalha entre o remoto e o razoável, e a cesta responde à sua estratégia. No entanto, as redes de loja suavizam os picos, enquanto os mercados locais temperam o mês com produtos e peixe defumado que tem o sabor de um tratado com o inverno. Enquanto isso, os preços sobem com o frete, depois caem novamente com disciplina e timing. Panfletos são mapas. Impostos prediais, aquecimento e seguro se comportam se você se preparar, o que não é uma frase poética, mas é a que economiza dinheiro. No entanto, o apartamento que você escolher deve ser seguro contra correntes de ar e honesto sobre janelas, porque o lago transforma mentiras em faturas até fevereiro. Enquanto isso, um bom proprietário vale mais do que um desconto que geme em uma tempestade. Focas superam vistas. O crime fala como em qualquer cidade construída com portos e areia, mas os quarteirões diferem mais do que as manchetes. No entanto, caminhe pelo circuito noturno antes de assinar e deixe seus pés decidirem quais esquinas cumprem suas promessas às 9. Enquanto isso, a pechincha mais segura é aquela perto de idosos, linhas de ônibus e luzes teimosas nas varandas. As luzes não mentem. A cultura aqui é uma fogueira em vez de um lustre, e as pessoas se reúnem perto do calor em vez do espetáculo. No entanto, galerias, noites de hóquei e calendários de polvo tecem um ritmo que se recusa a diminuir só porque o mapa diminui. Enquanto isso, o nascer do sol sobre superior faz a coragem parecer um desconto que você carrega no bolso o dia todo. O amanhecer reduz os preços. De um grande lago a uma chuva forte, voe para o leste.
Ok, então este é finalmente o número 1, Saint-Jos, Holanda. Saint-Jos parece pintado à mão ao meio-dia e lavado com sal às 4, e as casas mantêm suas cores como se desafiassem o céu. No entanto, a linha de aluguel que importa fica em torno de 700 a 850 e o número que permanece é 770, enquanto a chuva sobe como um spot local. A tinta nunca se rende. A economia aqui caminha com o passo de um pescador, firme quando o mar aprova e ponderada quando não. No entanto, para um aposentado, o cálculo essencial é menos altos e baixos e mais açougue e ponto de ônibus, ambos se comportando previsivelmente. Enquanto isso, a simpatia chega sem suspeitas e permanece mesmo depois que a previsão se torna indelicada. Saudações superam as previsões. O clima não é música de fundo em Saint-Jos, é percussão, e às vezes tamborila lateralmente. No entanto, a neblina abafa as ruas que riam há pouco, e o vento decide quais chapéus são locais e quais nasceram no interior. Enquanto isso, os guarda-chuvas se aposentam cedo, mas boas capas de chuva fazem seu trabalho ao meio-dia. Casacos são cidadãos. Os voos, assim como os temperamentos, variam com as frentes, e o asfalto escreve haikai sobre atrasos e chegadas. No entanto, a volatilidade das passagens aéreas é uma linha orçamentária que você pode controlar com reservas para pacientes, temporadas intermediárias e disposição para sair em horários inconvenientes. Enquanto isso, a recompensa pelo timing é uma mesa cheia de familiares a 2 províncias de distância, a um preço acessível. Voos da Down economizam semanas. Mercearia e combustível tendem a ser mais caros do que no centro do Canadá, embora não o suficiente para quebrar a matemática se o aluguel cooperar. No entanto, o bacalhau ainda aparece nos pratos como se a história tivesse preparado o jantar, e as padarias locais se defendem contra o cinza. Enquanto isso, uma pequena despensa abastecida para tempestades parece menos medo e mais cidadania. Dispensas são políticas. O acesso à saúde é um aperto de mão direto na maioria dos dias, e os especialistas são menos teatrais do que em mercados maiores. No entanto, as interrupções em dias de tempestade redefinem o horário das clínicas sem cortesia, e é por isso que a telemedicina e a disciplina no reagendamento importam como pneus de inverno. Enquanto isso, os farmacêuticos vestem a calma da experiência e lembram nomes com um sorriso que encurta as tardes. Nomes descongelam minutos.